dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida, né? Graças a Deus, o Senhor até aqui tem ajudado a cada um de nós. Deus continue abençoando o nosso pastor e também pelo privilégio, né, de estar aqui. Nós vamos ler São Mateus, capítulo 28. São Mateus, capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E elas estavam buscando. Como havia dito: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua presença, Senhor, neste lugar, ó Pai. Ó Deus, nós estamos aqui para ver Jesus. E nós estamos vendo Jesus operando no nosso meio, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, através da tua santa palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Vou deixar aqui também a escritura de Jó. O nosso pastor cantou um hino, né? O primeiro hino que foi cantado aqui por ele, né? Sou feliz. Com Jesus eu sou feliz. Com Jesus nós somos felizes. Eu creio que todos conhecem a história deste hino, né? Como que este hino foi, ou seja, né? O compositor, né? A forma que foi cantado e o que aconteceu
com a pessoa quando ele cantou Sou Feliz. E no livro de Jó, capítulo 20, versículo 15. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado, ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca, o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo, até os rapazes me desprezam, e levantam-me, falam contra mim, todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se cravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Versículo 25. Ele disse com certeza, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. No momento mais difícil da sua vida, Jó viu a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E também na Escritura de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, quando Deus estava falando com Moisés na sarça ardente. No versículo 7, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Será que Deus não está vendo a sua aflição? Será que Deus não está vendo a nossa aflição? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E esta palavra aqui se cumpriu naqueles dias. Para nós é suficiente a palavra de Deus. Nós ouvimos aqui, nós recebemos a palavra de Deus. A palavra de Deus já está guardada nos nossos corações, na nossa alma, e não tem nada que possa tirar esta palavra de nós. Nós vamos chegar no final desta jornada, já estamos muito próximos. Então Deus tem visto a nossa aflição, as provações,
tudo Deus tem visto. E eles receberam esta terra que emana leite e mel. E Deus nos deu, nós ouvimos aqui, Deus nos deu o melhor. O melhor de Deus é a sua palavra. Para nós é o suficiente. Também aqui no livro de Jó, aqui logo no início, gostaria de deixar também esta escritura. E aqui, Deus falando a respeito de Jó, capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele faz isso até hoje, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Uma pergunta. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Deus pode falar isso a nosso respeito? Pode, não pode? Homem sincero, temente a Deus. Mulher sincera, temente a Deus. Deus pode falar isso de nós, como Ele falou de Jó. Deus olha para a sua vida e vê Ele refletindo em nós. Deus olhando para nós e vendo a vida dele sendo vivida através de nós. Deus fica satisfeito. Ao olhar para nós, Ele fica satisfeito. Minha filha tem prazer em viver a minha palavra. O meu filho tem prazer em viver a minha palavra. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Debalde. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. E disse o Senhor, e Satanás saiu da presença do Senhor. Agora veio o momento de tirar tudo de Jó. Vamos ver se Jó vai fazer o que Satanás falou para Deus. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os salbeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus
caiu do céu, a maneira que o inimigo faz as coisas, né? Vem de cima, fogo do céu, fogo de Deus, caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. E Jó, ouvindo essas palavras. Estando ainda esse falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda esse falando, veio outro e disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Agora a parte mais difícil. E a gente se coloca no lugar de Jó nesta manhã. É fácil perder um filho? É fácil perder um filho? É fácil perder uma filha? E agora vem a parte mais difícil: perder todos os filhos de uma só vez? E mesmo assim continuar cantando: eu sou feliz. Mesmo com todas essas percas, eu sou feliz com Jesus. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, como diz o nosso profeta, né? Algo penetra em meu coração quando falo dele, né? E ele está aqui, ele está na sua palavra. A palavra é Deus. A qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Sempre escapa um, né, para trazer a nova. Para trazer a nova. Então Jó se levantou, ouviu tudo aquilo ali, tudo foi tirado de Jó, seu gado, seus camelos, a parte material, seus filhos foram tirados dele. Então Jó, naquele momento, se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou ao Senhor Jesus Cristo. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós lemos a mensagem, a história da minha vida, a gente chora com o nosso profeta. Naquele momento ali, ele teve essa perca da sua primeira esposa e da sua pequena Sharon, com 8 meses de 8 meses. Ele passou por momentos difíceis, estava sendo preparado, né? Nosso profeta estava sendo treinado por Deus. Porque
tudo que vem a nós, tudo que nós sofremos, é para o nosso aperfeiçoamento. Deus está aperfeiçoando a sua igreja, diz o nosso profeta. Um tema de uma mensagem. E ele sofreu esse momento difícil. E ele orava, e Deus naquele momento não respondia. E então o nosso profeta, trabalhando ali, ele disse: eu vou acabar com isto agora mesmo. Eu não suporto mais o que eu estou passando. Tirou a sua luva e pegou ali naquela alta tensão, e Deus o transportou dali. Ele se encontrou assentado ali naquele meio-fio, e ele disse: Deus está cuidando do seu dom. E também aquela arma que ele colocou ali, quando ele recebeu ali aquela carta da poupança de sua filha Sharon. Então, ele pegou aquela arma, colocou na sua cabeça. Que condição, que fase tão difícil que o nosso profeta estava vivendo. Então ele pegou aquela arma e colocou na sua cabeça e começou a puxar, e nada saía. Ele disse: Deus, o Senhor não me deixa nem morrer, Senhor. Jogou aquela arma ali e ela disparou. Mas o nosso Deus, passado um tempo, e ele estava ali no hospital, antes, vivendo esse momento, orando pela sua esposa que estava partindo, e ela foi na sexta dimensão, e ela voltou para aquele corpo que estava enfermo, e ela disse assim: Billy, para que você me chamou? Eu estava num lugar tão bom, Billy. Você tem pregado sobre o céu, mas você não sabe como é o céu. Olha, eu te amo muito, mas deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Depois de experimentar o céu, depois de experimentar a sexta dimensão, e nós ouvimos aqui o pastor Lorisvaldo falando, que nós já estamos experimentando o céu aqui neste lugar. Depois de eu experimentar o céu, deixa eu ir embora, deixa eu sair desse corpo. E assim aconteceu, e ela foi embora. Mas o nosso profeta, ele teve um consolo. Por mais difícil que nós estejamos vivendo, aflições, provas, dificuldades, por mais difícil que seja a prova, as aflições, Deus é o nosso consolo. Quando o nosso profeta teve aquele momento ali, dele chegar na sexta dimensão, ele olhava seu corpo ali embaixo, ele com as suas mãos ali no travesseiro, e olhava, ele disse assim: isso não é uma visão, mensagem além da cortina do tempo, não é uma visão. Deus levou ele lá, e quando ele chegou lá, que consolo nosso profeta recebeu de ouvir uma moça dizendo: papai, papai. Ele olhou para aquela moça e disse assim: mas como que eu posso ser seu pai? Aí ele disse assim, ou ela disse assim: eu sou a sua Sharon, papai. Que consolo Deus deu para o nosso profeta. Eu sou a sua Sharon, papai.
e ela perguntou por Billy Paul. Lá não tem tempo. E ela disse assim: a mamãe está logo mais ali, na nossa casa. Glória a Deus. A mensagem, eu sei, nosso profeta, ele diz assim, falando sobre Jó, o patriarca, parágrafo 17, parágrafo 17. O patriarca nesta época era como somos hoje. Ele estava atravessando por grandes problemas, como diríamos, grandes ondas. E ele estava desesperado. Por muitos dias ele ficou assentado em um monte de cinzas e estava tentando encontrar palavras para com elas se consolar, tentando encontrar algo que lhe desse coragem e algo que fosse um conforto para ele enquanto ele via sua vida se desvanecendo. Em primeiro lugar, ele era um homem velho, por volta dos 90 anos de idade, e ele havia sido tocado pela mão de Deus. Agora, nós sabemos que Deus não lhe havia tocado com a sua mão, mas que Deus havia permitido que Satanás o tocasse. Deus simplesmente tem agentes para fazer as coisas. Deus querendo que o mal seja feito, Ele simplesmente solta Satanás para fazê-lo. E se Ele deseja que o bem seja feito, Ele tem os seus servos que Ele solta para fazê-lo. E Satanás havia tocado em Jó para um propósito, para testá-lo, porque ele e Deus havia tido um debate. E Deus disse a Satanás que eu tenho um servo na terra, não existe ninguém como ele. E o profeta nessa mensagem, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, ele diz assim: nós temos que viver uma vida tal que causa sede no seu vizinho, sede naquela pessoa que está olhando para a sua vida. E é esse tipo de vida que eu creio que nós estamos vivendo. Aonde você vai, se você vai na escola, ali as pessoas estão vendo Cristo. Se você vai ao seu trabalho, as pessoas estão vendo Cristo, estão lendo a Bíblia através de nós, igreja. Ele fala nesta mensagem: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então ele diz: e Satanás havia tocado em Jó para um propósito. E Deus disse a Satanás que eu tenho um servo na terra, não existe ninguém como ele. Que vida maravilhosa é a vida em Cristo Jesus. É uma vida maravilhosa, não é? Vale a pena ser crente? Vale a pena, não vale? É muito melhor ser crente. Seja o que for que eu lhe digo, olha a sensibilidade de Jó, sendo sensível ao pequeno e simples toque do Espírito Santo.
o que eu digo, o que eu lhe digo, ele o faz. Ele é um homem perfeito. Ah, mas como ser um homem perfeito? Tem como ser um homem perfeito? Quando nós lemos ali as bem-aventuranças e vamos lendo, e vamos lendo, e vamos lendo, e aí vai chegando para o final, a palavra diz assim, falando sobre amar o seu inimigo, falar bem daquele que fala mal de você. Aí chega no finalzinho da Escritura, sede vós perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Agora, nós somos perfeitos, em Jesus Cristo, nós somos perfeitos. Satanás disse, se tu me deixá-lo tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe diante da tua face. Quando você recebeu a palavra de Deus, através de um evangelista, através de um pastor, ou de alguém, de algum irmão que falou para você, e algo começou a arder no seu coração, onde nós ouvimos esses acontecimentos de irmãos, ali na região de Leopoldo de Bulhões, que foi alcançado pela mensagem, e o seu coração, ao ouvir, começou a arder por aquilo, e você recebeu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você foi se batizar, aquela pessoa que estava ali, falando algo antes de ser batizado, e você ouviu, ou pelo ministrante, ou então por aquele que estava te batizando, se possível for, você daria a sua própria vida por amor a esta palavra? O que você disse para ele? Você disse sim, não foi? E quando você abriu a sua boca para falar sim, o diabo ouviu o que você falou. Os demônios do inferno também ouviu o que você falou. Aí o inimigo diz assim, agora eu vou testar ele nesta palavra que ele disse diante desse ministrante, diante do pastor, diante do evangelista. Eu vou testar ele agora. E aí o teste vem. E tem vindo as provações. Mas lembre-se de uma coisa. Naquele momento em que você estava recebendo a palavra, em que você estava descendo as águas, não só o diabo e os anjos, o inferno todo estava ouvindo o que você estava falando naquele momento. Mas lembre-se de uma coisa, o próprio Deus, todos os anjos, o próprio céu estava ouvindo aquela palavra naquele momento, irmãos. E se agradando do seu posicionamento. Mas quem estava te chamando? O próprio Deus estava nos chamando. Ele diz na sua palavra, ninguém pode vir a mim se o meu Pai não trouxer. É o Pai que tem trazido e você veio, você atendeu o chamado. Você não suportou ficar assentado no dia daquela pregação. Quando foi dada a oportunidade, você foi à frente e disse, eu quero ser batizado nesse nome, eu quero carregar este nome durante toda a minha vida. E nisto nós temos sido testados. E dia após dia Deus está nos ajudando. Deus está nos fortalecendo. Você está tendo aqueles momentos, porque quando nós lemos acerca de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi para o dia deles.
Mas agora somos nós que estamos aqui. Agora é a nossa vez de viver momentos semelhantes à fornalha ardente. Qual é a fornalha ardente que você está vivendo nesta manhã? Mas lembre-se de uma coisa: o quarto homem, lá foi o quarto homem dentro da fornalha, né? E quando ele desceu ali dentro da fornalha, aquele fogo perdeu a sua força. Aí Deus disse assim para eles, né? Em outras palavras, né? Deus disse assim: vamos passear um pouquinho? Ah, mas tem fogo para todo lado? Passear aqui dentro? Vamos passear, Sadraque? Se ele falou assim, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos passear aqui um pouquinho aqui dentro, aqui? E eles passearam, fogo todos os lados, queimando, 7 vezes foi aquecida, e aqueles soldados, a Bíblia diz que aqueles soldados que foram levando eles morreram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não morreu, e os soldados morreram. Sabe até onde o fogo foi? Só até o que eles estavam, aquelas cordas que eles estavam amarrados, só até ali. Só até ali. Para ficar livre. Para passear livre. Só até ali que Deus determinou que o fogo fosse. Está vendo como que é o nosso Deus? Se você nesta manhã está vivendo momentos de fornalha ardente, lembre-se, Deus ele não está ali ao seu lado, Deus está dentro de você. Deus está dentro de nós. E é Ele que está te ajudando a passar por essas horas cruciais, por essas lutas que nós estamos passando. É Ele que está te ajudando, é Ele que está abrindo o caminho para você continuar seguindo em frente. Nós somos um povo nutridos com a palavra de Deus. Nós somos um povo que amamos esta mensagem. Você lê essa mensagem, você se alimenta dela. Então o profeta diz: Jó, sem saber que todas essas coisas estavam acontecendo, aquilo levou o patriarca a uma angústia profunda. Mesmo assim, de algum modo, quando ele ficou sem nada, ele continuou mantendo a sua posição em Cristo. Amém? E assim somos nós. Nós continuamos com a nossa posição em Cristo. Não importa o que está acontecendo em todos os lugares, mas nós mantemos a nossa posição em Cristo Jesus. Ele manteve. Eu sei que o meu Redentor vive, disse ele. Agora nós passamos por estas situações. Todos nós passamos. E eu creio que hoje estamos todos reunidos aqui para algo como aquele mesmo propósito. Estamos todos em um monte de cinzas. Nós temos nossos problemas, nossas altas e baixas, nossos momentos ruins, e nossas enfermidades, e nossas dores de cabeça, e nossas decepções. Então chegamos assim de manhã, nesta manhã, ele diz, de Páscoa, para encontrar palavras de conforto, como Jó estava tentando encontrar nas de seus amigos. Nenhum deles pôde lhe dar nenhum consolo.
E às vezes nós chegamos nesse momento que ninguém, nada aqui embaixo consegue nos dar este consolo. Somente um nos dá esse consolo, que é o próprio Deus. Por causa de seu problema, eles o estavam acusando de ser um pecador secreto. Então o inimigo novamente foi ali diante de Deus e falou a respeito da sua saúde. Então ele diz: deixa eu tocar em Jó, e ele vai fazer o que eu quero contra o Senhor. E o Senhor novamente disse: vai, para Satanás. E Satanás tocou na pele de Jó, e ele estava naquele momento leproso. E os seus amigos condenando. Que coisa, né? Os amigos de Jó condenando a Jó porque estava leproso. Nenhum deles pôde lhe dar nenhum consolo por causa de seu problema. Eles o estavam acusando de ser um pecador secreto. Mas Jó sabia, não, disso aí que eles estão falando aí, eu tenho certeza que o que o Senhor falou no meu coração para eu fazer, eu fiz. Isso aí que eles estão falando, isso é entre eles e Deus. Eu tenho certeza, tudo que Deus me falou, eu fiz. Então, no meio de todo aquele problema, Deus veio socorrê-lo. No meio de todo aquele problema, Jó estava questionando como ele sabia, não era somente a sua enfermidade, problema e dores de cabeça, por ter perdido a sua família e todos os seus bens, estava quase tirando a sua vida, mas ele era um homem velho de idade bem avançada. Sabemos que ele desceria até a sepultura, e sabendo que ele cria que havia alguém que o trouxe à terra, ele simplesmente não podia vir aqui por si mesmo. Ele sabia que ele tinha vindo de um pai e uma mãe, mas ainda assim aquele pai e mãe tiveram que ter alguém para trazê-los, e isto voltaria lá atrás ao original, que o trouxe primeiro. E então ele se preocupou com isso. É uma coisa estranha eu estar aqui andando ao redor, uma vida superior de um animal e uma vida superior à vida de uma planta, mas encontramos ainda o que ele disse: se a árvore morre, ela vive novamente, e se uma flor morre, ela viverá novamente. Mas ele disse: o homem deita, ele rende o espírito, e onde está ele? Seus filhos vieram lamentar sobre ele e prestar homenagem, e ele não percebeu aquilo, e ele estava querendo saber qual era o problema, que Deus deixaria uma vida como aquela viver novamente, tal como as flores e plantas, mas não poderia o homem viver novamente? Tudo isso lhe perturbava. E se apenas extrairmos desta conclusão nesta manhã, e é para isto que estamos aqui, nós ouvimos a história da Páscoa muitas e muitas vezes, e a lemos de um lado ao outro, e hoje, em seus programas radiofônicos, você ouvirá diferentes ministros abordar isso. Mas o que eu pensei para o meu pequeno grupo, que o Senhor tem me dado nesta manhã, eu trarei isto de um ponto de vista diferente, se eu puder, chegando a um lugar, porque passamos por esses problemas, o que faz estas coisas virem, porque
Deve um cristão alguma vez ficar atordoado? Porque tudo simplesmente não corre perfeitamente para o cristão? São perguntas. Por que que tudo não corre perfeitamente para o cristão? Mas isso não acontece, não, isso não acontece. E nós sabemos disto. Parágrafo 27. Às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos. Nós somos cristãos, não somos? Amém. Somos cristãos segundo a palavra de Deus. E temos mais problemas do que tínhamos quando éramos pecadores. Naturalmente está escrito: muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Então, para nós é assunto encerrado. A aflição vem, mas ela vai passar. A enfermidade veio, mas ela tem que ir embora. Deus prometeu muitas. Olha a forma que o nosso profeta traz para nós. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além da nossa compreensão. Às vezes nós não compreendemos. Mas fique quieto, fique tranquilo. Deus sabe melhor, porque isto está acontecendo. Segue em frente, louvando ao Senhor, cantando com alegria. Nós temos a verdadeira paz, nós ouvimos aqui ontem, nós temos a verdadeira paz, igreja. Enquanto o mundo está com medo dos acontecimentos, das bombas atômicas, nós temos a verdadeira paz, nós estamos em paz. Nós estamos esperando o próximo passo de Deus, que é o arrebatamento. E o profeta diz: o que são essas coisas, o que são essas bombas diante do que nós temos? Porque antes que uma venha a cair, nós já não estamos mais aqui. Nós temos esta segurança, nós temos Jesus. Aí nós lembramos nosso amado irmão Valdoeno: me dê Jesus, é o hino, né? Me dê Jesus, eu quero Jesus. As pessoas podem ficar com o mundo todo, mas eu quero Jesus. Me dê Jesus, eu quero mais de Deus, eu preciso de mais de Deus na minha vida. Quando a morte chegar, o hino diz assim: quando a morte chegar, me dê Jesus. Eu quero somente Jesus. Ele estará ali me esperando. Quando a morte chegar para esse corpo, porque nós somos eternos por dentro. Nós cremos na palavra. Então nós temos vida eterna. E nós não cremos somente na mente, nós cremos e estamos vivendo a palavra de Deus. Coisas estranhas e poderiam estar além de nossa compreensão, mas isso sempre contribui para o nosso bem. Esse sofrimento que Jó estava passando, estava ou não estava contribuindo para o bem de Jó? Deus estava ajustando algo, e Deus precisa ajustar algo em nós também.
contribui para o nosso bem, apenas não podemos entender isto. Porque se entendêssemos, então isso não seria fé para nós. Nós seguiríamos com uma compreensão, mas nós o fazemos e nós temos isto e cremos em sua palavra pela fé, que isto produzirá alguma boa coisa para nós. Então, isto que você está passando, está produzindo uma boa coisa para você, uma boa coisa para nós. Se pudéssemos agarrar isto hoje, diz o profeta, agarre isto hoje. Nesta manhã, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas. Pastor Jetson, ali na região ali, quando ele começou, em Caldazinha, Senador Canedo, Bela Vista, ele disse assim: eu quero uma igreja cheia de problemas. Falei, meu Deus. Ele já disse isso aqui? Não, né? Já, né? Uma igreja cheia de problemas. Mas também diante das provas e dos problemas, porque Deus deu Isso. Uma igreja que não tem problema, Deus não está nela, disse o nosso pastor, o profeta, né? Ele fala assim. E é isto. Com os problemas vem também a manifestação de Deus. Deus curando, Deus libertando, Deus equilibrando as coisas. E como temos sido abençoados com aquela palavra na escola dominical, né? A primeira palavra falando sobre casamento, sobre vida a dois. Então isso não seria fé para nós. Nós seguiríamos com compreensão, mas nós o fazemos e nós temos isso e cremos em sua palavra pela fé, que isso produzirá alguma boa coisa para nós. Se pudéssemos agarrar isso hoje, nesta manhã, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, e nenhum de nós está imune a eles, nenhum de nós. E se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem, está escrito em uma das escrituras na Bíblia que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando estes testes. Você deseja ter momentos com Deus? Quantos aqui desejam ter momentos com Deus? Quantos aqui têm tido momentos com Deus? Nós temos tido momentos com Deus, não temos? E tem sido glorioso, não tem? Tem sido glorioso os momentos com Deus. É para isso, é Deus te dando o teste. Depois que nós tornamos nós somos propriedade dele, nós somos propriedade de Deus. Quando nós tornamos sua propriedade, nossa confissão e nosso batismo, ou nossa promessa, para andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. E todos que têm tido experiências com Deus, você nunca mais esquece daquele momento que você teve com Deus. Nunca mais você esquece.
E o profeta diz: o que seria de mim se eu não fosse um cristão? Nosso profeta, ele amava essa palavra, irmãos. Ele amava a palavra de Deus. Em uma de suas mensagens, ele disse assim, que ele colocava ela aqui, ali na mesa, e começava a ler, e a ler, e a ler, e assim também é conosco, ali nos nossos momentos a sós com Deus. Ele começou a ler, de repente ele não conseguiu se conter, as lágrimas começou a cair de seus olhos. O nosso profeta levantou, ele disse que levantou ali, começou a andar ao redor e olhava para ela, voltava novamente ali e olhava para a Bíblia Sagrada e dizia assim: como o Senhor salvou um homem como eu, agradecendo a Deus pela salvação que Deus deu a ele. E naquele momento chorando ao ler as Sagradas Escrituras, e o nosso profeta vendo ali, e a palavra é Deus, vendo Deus em sua palavra, e ele fez com que os versículos da Bíblia, fosse vivido através dele. Quando ele viveu aquele momento dos esquilos, ele estava, o profeta diz assim, ele lia a Escritura, relia a Escritura novamente, e ele olhava a Escritura ali, lendo, e ele desejando: ô Senhor, eu quero viver esse momento, Senhor. Eu quero viver isso que eu estou lendo, Senhor. Se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê aquilo que você está falando, Deus falando através de você. Ele estava ali, caçando, deitado ali, não estava nem pensando nisso. Mas em um determinado momento, aquilo veio novamente, porque tudo o que nós lemos na mensagem, tudo que você se alimenta através dos cultos, você vem aos cultos e você presta a atenção no que está saindo do púlpito, e você vai recebendo aquela porção daquele dia, aquele alimento daquele dia, daquele culto. E quando você está lendo a mensagem, você está se alimentando. Quando você está lendo a Bíblia, você está se alimentando. Aí chega a hora de você viver aquele quadro. Quando você lê, como eu li várias vezes, acerca de Elias, profeta Elias, no livro de Reis, falando daqueles momentos ali, em que ele teve que ser alimentado pelos corvos, naquele momento tão difícil do reinado de Acabe. E eu lia essa escritura e voltava, tinha acontecido um acidente, eu estava em casa e lia, circulava e pintava como está aqui agora, desejando viver esse momento. E então chegou um dia em que eu vivi esse momento tão difícil que Elias viveu. Eu falo da parte da alimentação, E então, poucos momentos, mas logo Deus enviou uma pessoa à minha casa, Bateu ali, e ali o carro ali estava atrás, ali no porta-mala, cheio de alimento. Então, quando nós lemos, quando nós alimentamos da palavra, chega a sua vez de viver momentos de fornalha ardente, momentos de, como Elias viveu, de perseguição, o que ele sofreu, e tantos outros aqui, José na prisão, por ser um homem honesto,
E é isto que acontece, tem acontecido conosco. O profeta diz: eu quero me unir a Jó nesta manhã para dizer que já vivi o suficiente para saber que isto é a verdade. Parágrafo 29. Eu tenho visto isto em minha própria vida, que todas as vezes que aparece uma grande circunstância, que eu não consigo passar ao redor dela, ou debaixo dela, ou por cima dela, Deus faz um caminho e se torna glorioso. Glória a Deus. Deus faz o caminho. E Ele tem feito também para nós um caminho de escape. Eu simplesmente gostaria de saber como a sua graça faz isto, mas Ele o faz. E recordem que todas essas coisas Satanás tenta nos deixar nervosos. Tem hora que ele tenta deixar a gente nervoso. Teve uma pessoa no trabalho, né? Um irmão, estava ali trabalhando com ele, e aí aconteceu algo ali, a empresa começou a atrasar os pagamentos, passava um mês, não pagava, passava 2 meses, não pagava, passou 3 meses, não pagava, e eu estava lá. Por isso que eu falei para os irmãos que eu vivi esse momento difícil, né? Passou 3 meses e não pagava. E este irmão, ele chegou ali vivendo tantas coisas, contas atrasadas, energia cortada, água cortada, a esposa sempre falando: ó, eu preciso comer, eu preciso de alimento, a despensa vazia. E então, naquele momento ali, ele chegou, aquele irmão vivendo isso, e eu observando ele. Naquele momento, ele entrou na empresa, e ele começou a cantar um hino. O hino nacional da noiva. Vivendo esse momento, ele entrou ali, cantando baixo, não estava cantando muito alto. Ele começou a cantar, suave e devagar, como diz o nosso profeta. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus vos abençoe. Vocês acreditam que até esses guardanapos Deus mandou pegar? É demais isso. Deus sabia, eu não sabia ainda, mas Deus já sabia.
que o pastor Adiel ia trazer essa palavra para nós, ia se emocionar, ia precisar de guardanapo, e aqui não teria guardanapo preparado. Eu nunca pus guardanapo dentro da minha pasta. Quando eu fui... Peguei a pasta, peguei a Bíblia, peguei as mensagens, fui saindo. Deixa eu pegar um pouco de guardanapo, pôr aqui dentro dessa pasta. Voltei e peguei. Aguenta aí. O irmão Everson disse que o que ele separou para falar foi o que o pastor Adiel falou. Ele está com a mesma mensagem. Aí, quando ele pediu os guardanapos ali, eu falei para o irmão, ele pediu guardanapo. O irmão foi lá e tal. Enquanto o irmão foi, eu pensei, eu pus um guardanapo na minha pasta. Peguei, mandei para ele, ele voltou e disse, pastor, não tem guardanapo. Falei, tem sim. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é o Deus de Abraão. Quando a gente fala Deus de Abraão, o que significa? Deus proverá. Não estou entendendo. Espera aí. Então, o Deus de Abraão significa Deus proverá. Não importa o que seja, do mais difícil ao mais insignificante, é Deus que provê. É Deus que provê tudo para nós, né? Aí, eu não sabia o que o pastor Adiel ia pregar, e foi justamente uma chave de abertura para ele entrar no púlpito, aquele hino Sou Feliz. Parece que tinha que cantar ele, né? Tinha que cantar ele para a mensagem que veio vir. Fiquemos de pé. Tem necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja? Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai desse povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Qualquer coisa pode acontecer se você crer. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus.